Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos aguardar aqui o pessoal chegar. A Luísa também, que está entrando daqui a pouquinho para conversar com a gente. Daniele. Ei, Cris, bem-vinda, viu? Muito bom ter você aqui. Deane. Tranquilo, amor. Vou te chamar Luísa. Roberta Celes, que bom que você está aqui. Um beijo. Ei, Luísa. Olá, Gober, tudo bom? Boa noite, que bom te ver, que bom te ouvir por aqui. Olha, nossos colegas Precisa, Rosana. O pessoal está chegando agora, sejam bem-vindos para quem tá vindo. Luísa, que bom ter você aqui mais uma vez, né? Nós fizemos uma live, tem quanto tempo, hein? Uns 2 meses e pouco, né? Eu Acho que acho. por aí, Gober, uns 2 meses. Uma alegria estar aqui novamente. Obrigada pelo convite, viu? Foi um sucesso aquela live. Eu quero agradecer, gente. Para quem não sabe, a Luísa vai se apresentar daqui um pouquinho. Mas a Luísa está fazendo a gentileza de abrir uma aula que ela daria hoje, como estava previsto já há muito tempo, desde janeiro, num projeto que eu lancei no início do ano, Daqui para Frente, Uma Vida com Mais Sentido. E ela gentilmente topou abrir a aula aqui, né, em forma de live, para que mais pessoas possam participar. O tema previsto da aula era os pilares do amor saudável. E eu pedi a Luísa para, aproveitando esse momento de quarentena, será que está sem som? A Consuelo está falando que está sem som. Pra mim não tá, Consuelo, não. Pra mim tá ok. sai e entra de novo quem tiver sem som, porque supostamente está tudo ok. E a Luísa vai fazer a gentileza, além de falar sobre os pilares do amor saudável, comentar um pouquinho sobre os desafios, né, que ela tem visto dos casais na quarentena, passando muito tempo juntos, e eventualmente alguma dica, alguma sugestão, já que a gente ainda tem aí supostamente algum tempo pela frente, né? Obrigado, Cris, tá dando o retorno de que tá tudo ok com o som. Ó, quem está aqui provavelmente já me conhece, eu sou psicólogo há 16 anos. Conheci a Luísa em Goiânia, eu estava ministrando uma formação em coaching e a Luísa foi uma das alunas e uma aluna de tanto destaque. Vocês vão ver o gabarito que a Luísa tem e que prazer poder ouvir você e aprender com você. Luísa, conta um pouquinho sobre a sua trajetória profissional e eu tô louco para saber quais são os 5 pilares do amor saudável e desafios aqui na quarentena. Ai, obrigada, viu, Gober? Eu fico lisonjeada, viu, de estar aqui no seu perfil, né? Então, o Gober foi meu professor, então eu fico realmente feliz de estar aqui novamente. Então, para quem não me conhece, né, eu sou psicóloga e eu trabalho com relacionamentos amorosos. Eu sou psicoterapeuta, né, sou professora e também fiz mestrado na área de psicologia da saúde, né? E hoje minha atuação tem sido voltada para auxiliar pessoas que sofrem por amor a desenvolverem formas mais saudáveis de amar, né? Esse tem sido o meu projeto. Eu tenho um projeto que se chama Tranquilo Amor, que se tornou uma empresa, inclusive, né? Que é uma empresa que trabalha na educação emocional para relacionamentos amorosos, né? Nós já estamos aí com quase 500 alunos e é um tema que eu sou suspeita para falar porque é o meu tema do coração, né? E eu acho que tem muita gente precisando de ajuda nessa área. Nessa quarentena, então, Gober, eu acho que as coisas estão ficando assim cada vez mais difíceis, né? Vamos Eu começar então pela quarentena, Luísa, porque Podemos, assim, claro. não tem ninguém aqui assistindo ao vivo e assistindo depois que nunca tenha sofrido por amor em maior ou menor grau. E agora na quarentena, a gente sabe que os casais estão passando mais tempo juntos. E Sim. passar mais tempo juntos é um grande desafio, porque na correria do dia a dia, muitas vezes, muitos casais vão se relacionar é, tanto afetivamente quanto de trocas, de conversas, muitas vezes muito mais nos finais de semana, e agora são 24 horas por muitos dias juntos. O que você Uhum. tem visto, o que tem chegado até o seu consultório nesse sentido?
e eventuais formas da gente conseguir lidar melhor nesse momento, para depois a gente entender, então, ou tudo junto e misturado, os pilares, né, de um amor saudável. Ah, eu tenho ficado muito preocupada, sabe, Golber? Assim, há um tempo atrás saiu aquela notícia dos divórcios na China, né? Que após a pandemia houve uma série de divórcios. Eu acho que aqui no Brasil isso também está muito sujeito a acontecer se a gente não redobrar os cuidados com o nosso relacionamento nesse momento. Por quê? Porque nós estamos num clima, né, que além da gente estar todo mundo dentro de casa, existe um clima de estresse, né, que nós estamos com medo, existe uma instabilidade econômica e financeira, que é um tema espinhoso para o casal. Então, vida financeira é um tema espinhoso para o casal e é um momento que não tem como o casal não olhar para essa vida financeira. Isso aí tá lá, tá um letreiro, né, que vocês precisam olhar para isso. Fora que essa questão da convivência, né, Golber, na verdade só escancara problemas que já existiam. Talvez Exatamente. amplie mais, né, esses problemas agora, mas os problemas já estavam lá. A quarentena ela só deixa isso escancarado, até porque já não tem mais a saída com os amigos, o trabalho já está home office, né? Então não tem como você não olhar para esses problemas. Então isso tem trazido, né, muita tensão para os casais que se não tiverem, assim, muita sabedoria, muita maturidade para lidar com esse período, porque a gente ainda não sabe quanto tempo esse período vai, de fato, durar. A gente sabe que é temporário, e isso é importante a gente ter isso em mente, que isso é temporário, mas ainda não temos ainda uma previsão, né, de quanto tempo isso vai se resolver. Então, tem sido Luísa, realmente desafiador. deixa eu só te interromper um minuto, porque você tocou num ponto que eu até já citei numa outra live com uma psicóloga amiga, a Leila. A quarentena ela tem escancarado, na verdade, a nossa forma de nos relacionarmos com a vida de uma forma geral e nos relacionamentos não seria diferente, né? Então, o que você Sim. está querendo também marcar aqui para a gente é que casais que já vinham enfrentando dificuldade de diálogo, N questões distintas e que muitas vezes colocavam debaixo do tapete essas situações, foram de alguma forma obrigados a olharem para si, e eu vejo isso como uma oportunidade enorme e muito grande da gente olhar para a gente, olhar para dentro e cuidar dessas questões que antes da quarentena não estavam boas e trazendo só para o relacionamento afetivo, por mais que seja difícil, diálogo, né? O diálogo é sempre uma saída importante e agora dois corpos presentes no mesmo espaço por um tempo prolongado tem contribuído muitas vezes para oportunidades também, né, Luísa? Uhum. Sim, e aproveitando que você está falando do diálogo, eu já vou entrar então em um dos pilares, né, um dos pilares do amor saudável. Eu gosto de trabalhar esses pilares, sabe, Golber, entendendo que o ser humano é um ser dentro de uma totalidade. Então, ele tem várias dimensões que a gente precisa olhar e cuidar para a gente construir uma vida mais saudável, não só no amor, mas uma vida emocional mais saudável, uma saúde mental e saúde emocional. Então, a primeira coisa que é importante a gente entender é que não é possível pensar amor saudável sem saúde mental e sem saúde emocional. Não é possível desassociar isso, porque se você... Golber, você sumiu. Eu sumo de vez em quando que eu vou dar oi para as pessoas, meu celular vibra. Então tá bom. Então não é possível. Eu não consigo conceber amor saudável sem uma perspectiva de construção de saúde mental e saúde emocional. E dentro dessa perspectiva, eu trabalho 5 dimensões do ser humano, que é a dimensão racional, que é a dimensão das crenças, né? Principalmente das crenças que a gente tem ligadas ao amor, que geralmente não são crenças saudáveis. Eu trabalho a dimensão emocional, que está ligada à autoestima, que tem muito a ver com a sensação de merecimento, de amor, com a sensação de valor, você sentir que você tem valor. Autoestima não tem a ver com saber do seu valor, isso muita gente sabe, tem a ver com sentir o seu valor. Isso. Eu trabalho com uma dimensão de autocuidado, que tem a ver com uma dimensão emocional, mas que também perpassa pela nossa relação com o nosso corpo, né? E aí que você estava falando do diálogo, eu trabalho com a capacidade de construir relações saudáveis, ou seja, a dimensão social nossa, né? Que é justamente onde entra essa habilidade, que é a sua habilidade de dialogar com as pessoas,
que nesse momento, gente, diálogo é dentro dos vários pilares, né? Mas nesse momento em especial, que você está em quarentena com o seu marido, né, seu companheiro em casa, diálogo vai ser uma peça-chave para várias situações. E se a pessoa ela não tiver essa habilidade, ela vai ter muitos problemas, porque agora é o momento, a gente está olhando, né, para as coisas, agora é o meu momento de conversar e negociar muitas coisas que estão acontecendo. Aí eu tô me colocando, gente, bate o coraçãozinho aí, se o que a Luísa tá falando tá fazendo sentido para vocês. Eu vou me colocar no lugar das pessoas. Ah, tá bom, o diálogo é fundamental. Eu já sei disso. Como iniciar um diálogo com o meu marido, com a minha esposa, com a minha namorada, num momento tão difícil? Se eu já tenho dificuldade de dialogar no dia a dia, como que em plena quarentena eu começo um diálogo produtivo, hein, Luísa? Eu acho que primeiro a gente precisa levantar quais são os pontos que necessitam diálogos. É claro que se seu relacionamento está problemático, você vai ver vários pontos, né? Uhum. Mas nesse momento em especial, assim, o que eu tenho tido notícias, tanto dos casais que eu trabalho, quanto das pessoas que me procuram, dois temas que são temas espinhosos no relacionamento, eles estão vindo à tona ainda mais agora, né? Quais são esses dois temas que eu tenho orientado meus casais, gente, conversem sobre isso. Tenham tempo para conversar sobre isso. Divisão de tarefas, que isso já é um tema espinhoso no relacionamento, e agora mudou a configuração, tá todo mundo dentro de casa, né? E agora como é que vai ficar? Divisão de tarefas da casa, divisão de tarefas com os filhos, né? Porque muda a configuração completamente. Divisão das responsabilidades em vários aspectos, e isso precisa ser conversado, porque se antes já havia uma desigualdade nessa divisão, agora a coisa vai ficar escancarada. E aí a sensação de injustiça, a irritabilidade, isso tudo vai começar a aparecer. A mágoa, né? As cobranças, isso tudo vai começar a aparecer. E um outro ponto que eu acho que é importante, que é o que a gente estava falando, é vida financeira. Isso agora é o momento que o casal vai precisar olhar para essas dificuldades, como é que eles se relacionam com o dinheiro, né? E como é que vai se organizar diante dessas novas demandas financeiras. E tudo precisa de diálogo. Para você, por exemplo, mudar o orçamento da casa, se for necessário, vocês têm que sentar e falar, nós vamos cortar o quê? Onde que nós vamos reajustar? Onde é que nós vamos mudar? Então, são dois temas muito importantes. Agora, como começar o diálogo, né? Aí você pode ver qual é o lugar onde você tem mais facilidade. Se você não tem facilidade em nada, isso vai ser um problema. Porque o diálogo, Gober, são dois momentos, né? É o momento da fala, e aí falar o que eu penso, o que eu sinto, né? De maneira que não seja agressiva nem impositiva para o outro, mas seja no sentido de você expressar o que está acontecendo com você. Então, uma coisa é diferente eu falar para o outro, olha, estou me sentindo mal. Diferente de você falar assim, eu estou assim porque você me faz sentir mal e a culpa é sua, né? Sim. Então eu preciso conseguir expressar a minha frustração, o meu medo, a minha dificuldade, de maneira que eu não ofenda e eu não agrida o outro que está lá. Senão já não tem diálogo. Onde existe agressividade, já não tem diálogo, né? E Luísa, eu acho que talvez uma coisa boa nesse momento seja assim, independente de quem for iniciar, né, o diálogo, não importa quem começa, importa a atitude de cuidar da relação. Então, eu acho sempre importante em conversas espinhosas assim, talvez quem estiver iniciando, relembrar e criar um contexto, né, do tipo, olha, Luísa, eu quero ter, né, assim, quero trazer alguns pontos aqui da nossa relação, e eu acho importante a gente lembrar o propósito pelo qual a gente se casou, a gente escolheu nós escolhermos estarmos juntos e construirmos uma vida. Então, as coisas que eu vou falar aqui, elas são importantes para essa construção diária que a gente tem feito, trazer um contexto para abaixar a crista do outro, para abaixar a crista da outra pessoa. E como você estava falando, quando a gente fala do nosso sentimento em relação a, fica parecendo que está apontando menos, né? Porque se eu falo assim, eu não gosto quando você faz isso, você não contribui com a casa, é muito diferente quando a gente fala, né? Olha, Luísa, eu me sinto muito desrespeitado em algumas situações, especialmente quando você
contribui pouco com algumas tarefas de casa, né? Eu me sinto agredido quando isso acontece. Eu não sinto que nós estamos fazendo algo em conjunto, na parceria que a gente resolveu há tantos anos, quando a gente se Uhum. casou. Trazer um contexto nesse sentido para relembrar o começo de tudo. Pode ser um bom início? Um ótimo início, inclusive reconhecer o que o outro tem de bom, né? Quando a gente reconhece o que o outro tem de bom, o outro se abre muito mais para escutar aquilo que você ainda precisa dele, né? Então, reconhecer todo o esforço que ele está fazendo pela família durante, ele ou ela, né? Estão fazendo pela família durante esse período, entender o momento dele de vida, né? Conseguir falar de uma maneira empática, né? Se colocando no lugar do outro, muitas vezes, Uhum. isso abre, muitas vezes, né? Diminui as resistências e abre a escuta do outro para, de fato, entender o que você precisa. A comunicação não violenta tem uma coisa que é muito interessante, Goldberg, que ela fala o seguinte, para você falar qual é a sua necessidade. Então, no lugar de você falar para o outro, você não me ajuda, é melhor você falar, por favor, me ajude. Eu estou Uhum. precisando da sua ajuda agora, tá Uhum. difícil, eu preciso que você esteja aqui perto de mim. Eu não estou dando conta sozinha, né? Então, eu saber, o grande problema que eu vejo, e aí entra muito na questão do diálogo, é que as pessoas elas não sabem o que elas precisam. Então, elas não sabem comunicar para o outro o que elas precisam. De E elas forma ficam clara, né? Esse isso, e elas desejo. ficam bravas porque o outro não consegue responder aquilo que elas querem. E isso entra muito no que eu estava falando das crenças, que é o primeiro pilar do relacionamento saudável. Existe uma crença no amor de que quando o outro nos ama, ele adivinha o que a gente quer. E, gente, isso não é verdade, tá? A gente precisa expressar. O outro não tem bolinha mágica para saber exatamente do que você Uhum. precisa. Por mais óbvio que pareça para você. Porque parece tão óbvio. Eu escuto isso muito das minhas pacientes. Mas, Luiz, é óbvio. Para você é óbvio. Para o outro não é óbvio. Ah, mas se ele me amasse, ele iria entender. Não tem a ver com amor ou com falta de amor. Isso tem a ver com uma comunicação que muitas vezes não é feita. E se você mesma tem dificuldade de falar daquilo que você precisa, o outro não vai ter com certeza, né? Exatamente. Nunca saber o que é isso que você está precisando. Então, por isso que é importante, antes de você se propor a dialogar com o outro, ter muita clareza do que eu preciso dessa conversa. Então, eu preciso ser mais vista, eu preciso de ajuda com os filhos, eu preciso de mais tempo para mim, eu preciso de espaço, né? Eu preciso de ser respeitada, eu preciso de limite. O que eu preciso? Para que eu possa comunicar isso para o outro da maneira mais clara, né? E de uma maneira assertiva, e não de uma maneira agressiva, com cobranças, com ataques, com julgamentos, que é o que a gente muitas vezes faz quando a gente se propõe a dialogar, mas na verdade o diálogo não funciona dessa maneira, né? Ô, Então isso Luísa, é muito importante. até para não queimar cartucho num diálogo e construir duas, três conversas em que essa clareza não acontece e ir construindo no outro, na outra pessoa, a sensação de que lá vem fulano, vai falar e não vai falar nada e transformar um momento de conversa num momento assim, vou ali perder meu tempo porque não sai nada frutífera dessa conversa, né? Sim. Isso é importante porque senão, de fato, se eu não sei qual é o meu desejo, a minha necessidade, não consigo expressar isso para o outro, você usa um tempo e uma energia que às vezes até piora a situação Não dá em nada, né? para É um um novo. desgaste que não dá nada. Isso. Te interrompi, Gober, É desculpa. isso mesmo que eu ia falar, porque desgasta, né? Daí fica. Ai, que saco, né? Que saco. Lá Sim. vem ela, lá vem ele. Sim, inclusive é por isso que os homens não gostam muito de DRs, né? Porque muitas dessas DRs não tem resultado nenhum. Não tem coisa prática e palpável. Parece que é só um lugar onde são só reclamações, onde não fica claro qual é a estratégia que vai ser tomada. Eu escuto isso muito dos homens, né? Que fica aquela coisa, aquele blá, 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 sempre o mesmo, Uhum. sem nenhuma resolutividade. Então, as DRs vão ficando maçantes, que é o que você estava falando, né, Gobi? Sim. Por causa disso, porque não se chega a nenhum lugar, porque os dois muitas vezes não têm clareza, né, do que eles precisam um do outro e como é que eles podem negociar, que é uma outra habilidade dentro dessa questão social que é muito importante, que é a negociação, como é que eles podem negociar essas necessidades. E Luísa, sem generalização,
mas parece que é consenso que há uma diferença, muitas vezes, marcante do jeito do homem funcionar e da mulher funcionar, raciocinar sobre as coisas. E aí, muitas vezes, o homem gostaria de uma conversa mais direta, mais clara, e a mulher, muitas vezes, rodeia. Claro que homens, às vezes, fazem isso e mulheres, às vezes, são mais diretas também, sem generalização, mas tem um jeitão de funcionar, às vezes, bem distinto, né? Grosso modo, em termos de gênero, né? Sim, existe, né? É nítido, né? Até porque é mais incentivado, isso tanto com homens quanto com mulheres. A questão das mulheres em especial, nós temos mais facilidade com a fala, né? Não só com a fala, nós temos mais facilidade de falar como a gente se sente. Até porque temos muito mais liberdade ao longo, né, da nossa vida de treinar essa habilidade, né? Nós somos muito mais incentivadas nesse sentido. Uhum. E homens têm muito mais dificuldade, né, de falar de como eles se sentem. Eles têm mais facilidade de falar como eles pensam. Mas como eles sentem, eles têm mais dificuldade, muito mais resistência nesse sentido. E ao mesmo tempo também é muito mais ensinado, incentivado aos homens a questão da objetividade, né? O pragmatismo, né? Ainda é algo muito mais incentivado em homens ao longo do desenvolvimento do que em mulheres. Essas diferenças, né? É claro que provocam, dependendo do tamanho dessa diferença, é claro também, né? Mais dificuldade nesse momento do diálogo. Né? Por isso que os dois precisam, gente, mesmo que tenha uma diferença muito grande, quando existe um esforço dos dois em fazer essa conversa fluir, em ter paciência para escutar o outro, né? E ter assim, um esforço de falar de fato sobre os problemas, isso auxilia demais. Mas quando um não está afim, quando um já abandonou o barco, né? Ou acha que aquilo lá não vai ser produtivo, aí o diálogo ele não flui, ainda mais com as dificuldades quando elas existem, né? Ô, Luísa, a Bruna França, que é psicóloga também, está falando que acredita que para a maioria dos homens deve ser difícil dialogar a respeito das questões financeiras por conta de fatores culturais. Isso, sem dúvida alguma, a forma como muitas vezes assim, a gente lida com o dinheiro, né? E na nossa sociedade, muitas vezes tão machista, né? O homem assumindo as responsabilidades financeiras, para o homem ver uma mulher ganhando mais do que ele, essa divisão, tem questões culturais muito arraigadas ainda, né? Muito. De qual é o papel do homem e qual é o papel da mulher. Inclusive, eu acho que para os homens, esse período de crise financeira, ele tem, claro que para as mulheres também é difícil, mas para os homens, né? Porque existe uma questão cultural de que o homem ainda é provedor na nossa cultura, né? Ele ainda tem o papel de sustento da família. Isso tem mudado ainda bem. Claro que existem muitas famílias que a mulher é a provedora, mas culturalmente ainda existe essa ideia muito forte. E o homem, ele estrutura a identidade dele ainda nesse lugar do provedor, né? E isso impacta muito grande, porque para o homem, e aí a gente está vendo isso com com muitos casos agora, né? O homem, por exemplo, que é um microempreendedor, que fechou a empresa agora no meio de uma quarentena, e às vezes trabalha com a mulher que ou está, por exemplo, num cargo público ou está num cargo da saúde. Exato. Que mantém-se trabalhando. Esse homem se ver dentro de casa e essa mulher fora trabalhando, vai dar um choque. Vai dar um choque em relação à impotência, à dificuldade, né? Esse homem tendo que assumir o lugar, né, do cuidador da casa e com os filhos, porque essa mulher está trabalhando, né? Então, assim, vai haver, e isso vai ser preciso conversar a respeito disso, porque vai haver choque, é diferente, né? E não só um microempreendedor, um autônomo também, que sempre saía, né? Muito, trabalhava até 8 horas, 9 horas da noite, né? E que agora não pode mais por algum motivo, isso vai trazer dificuldades nesse casal que precisam ser conversados. Coraçõezinhos para Luísa. Luísa, quando eu ouço você falando, eu só consigo ver todas essas situações difíceis como tantas boas oportunidades, né, para os casais se reajustarem dentro dessas dificuldades. Agora, eu não sei até que ponto... me perdi aqui. Cris, melhora a internet aí, que acho que aqui está funcionando direitinho. Se alguém mais teve dificuldade,
sai e volta na live que costuma ficar melhor. Ô, Luísa, quando você estava falando dos dois quererem, muitas vezes eu percebo que um só da relação, e muitas vezes mais a mulher do que o homem, quando nós estamos falando de uma relação heterossexual, mostra um desejo de salvar e tudo mais. E muitas relações vão sendo empurradas com um só trazendo o outro, puxando a outra pessoa para a relação. Né? Arrastando é a palavra. Em casos assim, quando um só verdadeiramente quer, é muito complicado, né? Não tem relacionamento quando um só quer. Não tem. Isso vai ficar mais claro, igual a quarentena vai deixar isso escancarado, tá? Quem se esforça mais, quem se importa mais, quem está colocando mais energia, porque vai ficar escancarado. Por isso que é essa questão. Existe muita chance de uma pessoa que se vê nadando sozinha, ela perceber que não vale a pena, né? Se o outro casal, gente, é dois, né? E os dois precisam estar engajados em fazer dar certo. Eu recebo muitas perguntas no meu direct, Gober, falando assim, nossa, mas tem como resgatar o relacionamento depois de uma traição, ou quando acontece uma crise no relacionamento, ou quando tem um problema sério na sexualidade? Gente, é sempre possível resgatar um relacionamento se os dois estiverem igualmente engajados em fazer dar certo. Relacionamento, gente, é dois. Não dá para você fazer o papel do outro. É impossível isso. Você pode ir até certo ponto. Depois é ele que tem que dar conta. Então, quando o outro realmente não está disposto a escutar, não está disposto a negociar, a dividir as coisas, isso vai ficar muito escancarado nesse momento, né? E aí, por isso que os relacionamentos podem entrar em crise. Porque aí ou é feito um reajuste desse funcionamento que não está legal, para que isso possa voltar, né, a ter saúde, ou vão caminhar mesmo para o final, para o encerramento desse relacionamento. E que, no meu ponto de vista, né, Luísa, queria ouvir sua opinião sobre isso e depois avançar para um próximo pilar. Gente, que bom que muitos casais possam se separar, né, do que... E se não tem uma energia para reconstrução, se os dois não estão dispostos a reconstruírem, que bom que é possível haver uma separação e reconstruir uma história com uma nova pessoa, ou escolher não se casar de novo. Tem muitas formas, né, da gente se relacionar. Mas quantos casais empurram até o fim da vida um relacionamento tóxico que faz mal aos filhos, que faz mal a si mesmos em primeiro lugar, aos demais familiares, né? Tirar a ideia de que separação é um problema necessariamente. Sim. Isso vem de outra crença, sabe, Goldberg? Dessa coisa que o amor ele é eterno. Ele tem que ser duas crenças que fundamentam essa questão de não separar quando é necessário. Um, que amor de verdade é amor eterno. Então, se você desiste é porque você nunca amou. E a outra é que a gente tem que lutar por amor independente do momento, independente de quanto tempo. Quem ama de verdade luta. São duas das crenças que a gente precisa desconstruir. Quando na verdade não, gente. Amor de verdade, né? Se é que existe um amor de verdade ou um amor de mentira que as pessoas falam. Mas assim, o amor ele não é eterno. Ele pode ser verdadeiro, honesto, presente, mas se você não constrói ele, se você não alimenta, não cuida, não nutre, esse amor acaba. Não é porque ele não era verdadeiro, é porque ele não foi nutrido, né? A gente coloca o amor como se ele fosse um superpoder mágico, né? Capaz de superar qualquer coisa, independente do momento, da intensidade, do problema. Isso não é real. Se a gente vai com essa expectativa, inclusive, a gente nem cuida do amor, porque a gente acha que não precisa cuidar. Por si só ele caminha. Esse é o problema. E vamos lembrar também, né, Luísa, que todo relacionamento tem altos e baixos, tem momentos melhores e piores, né? E que é uma construção diária e tão desafiadora, porque manter essa chama acesa por tanto tempo envolve uma série de questões que nos afetam e aí afeta o casal como um todo. Com certeza. É desafiador, né? E outra coisa que eu costumo falar, gente, e esse também tem a ver com essas crenças sobre o amor, é porque amor, gente, dá trabalho.
Não quer dizer que ele é super difícil, impossível, como muitas pessoas acham. Mas amor dá trabalho. Você precisa cuidar do amor diariamente. Do mesmo jeito que você cuida da sua profissão, para que você se torne uma pessoa de sucesso, que você ganhe bem, você também tem que cuidar do seu relacionamento para que ele tenha sucesso, para que ele evolua bem, para que ele se desenvolva e dure. As pessoas elas não entendem essa responsabilidade. Elas acham assim, eu preciso encontrar alguém, eu vou amar e ser amada, eu casei, pronto, a coisa acontece e flui naturalmente. Esse é um grande erro, sabe, Google? De achar que depois que eu casei a coisa flui naturalmente. E é um erro muito comum, infelizmente. A gente precisa investir diariamente no nosso relacionamento. Diariamente, senão ele vai morrer. Se ele não for nutrido, ele vai morrer em algum momento, né? Por isso que lá nesse pilar racional, a gente precisa construir uma perspectiva mais realista do amor. Porque se a gente tem muitas fantasias a respeito do amor, isso faz com que a gente tenha expectativas e logo, se a gente tem expectativas fantasiosas, a gente fica frustrado e desiludido, né? E se a gente tem crenças também que não são adequadas, a gente vai ter comportamentos inadequados também em relação ao amor. Então a gente precisa de um amor, gente. Eu falo amor que vale a pena é amor real, é amor de carne e osso. É amor de humano para humano. Não é amor do príncipe, da princesa, da novela. Não, é esse amor que a gente constrói todo dia, né? Juntos. Esse é um amor que a gente precisa olhar, admirar e investir nele. A gente tem que abrir mão dessas crenças que são muito infantis, né? De que o amor vai trazer a felicidade de bandeja e colocar aí no seu colo sem que você tenha que se esforçar nada. Isso não é real. E a gente precisa amadurecer e ser adulto diante do amor. Nós somos muito infantis diante do amor, Gobi. Eu acho que isso é uma das principais dificuldades que a gente tem de se relacionar. A gente projeta no amor coisas que nós queríamos dos nossos pais, muitas vezes. E se coloca muito infantil nas relações, idealiza e se frustra muito com isso. Esse é outro problema da quarentena. A convivência, gente, não existe idealização que se sustente na convivência. Quanto mais você convive com alguém, mais toda a idealização que você tinha dessa pessoa é desconstruída na sua frente. Então, esse período de convivência e de convivência com situações de estresse vai desconstruir a idealização de muita gente sobre o parceiro ou sobre a parceira. E isso, se vocês não souberem lidar de uma maneira madura, isso vai dar problema. Ô, Luísa, eu acho que o Matheus fez uma pergunta que está bem nessa direção. Ele fala assim, a pergunta é, você vai amar seu parceiro ou sua parceira como ele é, como ela é? Eu queria falar um pouco sobre isso, que talvez provocar um pouco o Matheus, não sei em que ele pensou, mas assim, e eu vi você que é especialista, que é o seguinte, aceitar o outro como ele é muito importante. E quando a gente resolveu casar com alguém, a gente supostamente conheceu essa pessoa nas fraquezas, nas forças que ele ou que ela tem. O que não significa que a gente não possa se desenvolver e aprimorar algumas coisas, né? Então eu sempre penso que sim, todos temos limites até onde a gente deseja, até onde a gente consegue se aprimorar de alguma forma. Então, nos sentirmos amados por quem somos, por como somos é importante, mas, na minha opinião, isso não nos isenta de continuarmos abertos ao que também é importante para o outro, para que a gente também possa, dentro das nossas limitações e desejos, promovermos mudanças em nós mesmos. Claro. Com certeza. E entender isso é difícil, né? Porque ou às vezes você vai para uma aceitação de coisas que são inaceitáveis, ou então, muitas vezes, você quer mudar o outro para aquilo que ele não é e que ele nunca vai ser, que ele não tem interesse em si, né? Perfeita a sua colocação, sabe, Goldberg? Eu preciso ter uma aceitação, principalmente das diferenças. Eu acho assim, não é aceitar somente um defeito grave, é entender que o outro tem um funcionamento diferente do seu. Ele veio de uma criação diferente. Pegando aqui, ele lida com as tarefas de casa diferente, ele lida com o dinheiro de maneira diferente, ele lida com a educação dos filhos de maneira diferente. O valor que ele dá para certas coisas que ela dá, que ele dá, é diferente. É diferente. Então, eu acho que o mais importante disso, né, entendendo que nós somos pessoas dinâmicas e a gente
Pessoas saudáveis, elas crescem e elas querem crescer, né? E elas investem nesse crescimento. É entender que as diferenças sempre vão existir entre um casal, mesmo que haja muita afinidade. Ainda assim vão haver diferenças, né? E essas diferenças é que fazem o casal crescer, na verdade. Então a gente precisa aceitar a diferença, né? Aceitar que, por exemplo, um vai acordar mal-humorado e o outro bem-humorado, que ninguém tá certo e ninguém tá errado. São só funcionamentos diferentes, né? Sim. Isso em várias áreas da nossa vida. Esse processo de aceitação ele é muito importante. Mas tomando cuidado com aquilo que não dá para aceitar. Tem coisas que são impossíveis de serem aceitadas, né? Violência. Como é que a gente aceita violência? Como é que a gente aceita a falta de respeito, né? Humilhações. Tem coisas que realmente a gente não tem condições de aceitar porque interfere na nossa saúde. Tudo aquilo que interfere na nossa saúde, no nosso bem-estar, é aquilo que chega no nosso limite e que não dá para a gente aceitar. Às vezes não é nem porque a gente não quer, a gente não dá conta de aceitar, né? Então a gente está sempre nessa balança daquilo que eu aceito porque é diferente e daquilo que eu preciso colocar limite, porque se a pessoa não mudar, não é possível nem viável o relacionamento continuar acontecendo. Sim. Vou ler aqui algumas considerações, eu vou voltar daqui a pouquinho, só vou continuar o que o Matheus falou. Ele fala assim, por exemplo, eu sou veloz e ele é calmo demais. A gente teve que sentar e conversar sobre isso e chegamos num consenso. Ele me deu espaço e eu dei espaço para ele, né? Tá falando aí do diálogo, né? E que eles conseguiram chegar aí a um consenso, né? Para ficar bom minimamente para os dois, né? E isso é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso. Quando vocês conseguem, né, ter esse respeito um pelo outro, sem entender, porque o problema é a queda de braço, né? A guerra de Sim. poder que vai sendo instituído dentro do relacionamento. E tem uma frase que eu acho muito legal, que quando o poder entra pela porta, o amor sai pela janela. Então, quando existe guerra de poder, gente, não existe espaço para amor, porque não existe espaço para diálogo, para admiração, para cuidado, né? O poder toma conta disso tudo. Então, não precisa ter uma guerra de poder, não existe certo ou errado, só existem formas diferentes de fazer a mesma coisa. E quanto mais a gente consegue assimilar isso, mais a gente amadurece nos relacionamentos, os nossos relacionamentos se tornam mais leves, né? Porque agora, Gobo, o que a gente está precisando é de leveza. Já tem peso demais lá fora. Eu falo isso muito para os casais que eu acompanho. Aqui dentro tem que ser leve. Lá fora já está pesado. Se eu trouxer... se eu colocar mais peso aqui dentro, gente, vai ficar insuportável. Insuportável nesse momento. E, Luísa, vale a pena lembrar que assim que a quarentena acabar, as coisas não vão mudar muito de uma hora para outra, né? Assim, a quarentena vai trazer reflexos por meses pela frente. Então, não é porque a gente vai estar solto nas ruas de novo, né? E a palavra solto, eu falei de propósito, como se fôssemos animais presos, e somos animais, né, humanos, mas não é porque a gente vai ficar solto na rua que as diferenças vão desaparecer. As diferenças financeiras vão continuar, as diferenças, né, do que eu preciso fazer, do que é importante que o outro faça, vão continuar acontecendo, né? Então tem gente que está pensando assim, daqui a 3 semanas tudo isso se resolve. Não. Não, até porque, Gober, a experiência durante essas próximas 3 semanas, ela fica. Seja a positiva de conseguirem superar as dificuldades juntos, né? E saírem dessa crise fortalecidos e aliados, seja a experiência negativa, né? De ter sido horrível. Isso fica marcado. A mágoa, o rancor, né? Vai ficar marcado dependendo da forma como for conduzido esse momento. Então não é tão simples assim, né? Infelizmente. Olha só, vou agilizar aqui que tem várias perguntas legais. A Beth dizendo muitas verdades duras de ouvir, mas precisamos. O Will pergunta assim, como passar esse ponto de vista para o outro com crenças e medos? Muito diálogo, né? Assim, muito pianinho, né? Sim, comece tendo clareza do que você quer passar, né? Então, quais são os medos que você tem agora?
Quais são as ideias que você tem a respeito de como tinha que estar sendo conduzido o relacionamento nesse momento, né? Eu gosto, inclusive, de pedir para escrever, para ficar mais concreto, porque às vezes a gente acha que a gente está organizado, mas a gente não está organizado, tá? Uhum. Primeiro comece de você. Se você tem clareza do que você quer expressar, fica mais fácil você expressar isso para o outro de uma maneira que seja saudável. A Cristiane, que é psicóloga também lá em Curitiba, fez a formação em coaching também. Está fazendo uma pergunta muito legal, que é o seguinte: ela fala que está atendendo pessoas solteiras que nesse momento estão se sentindo mais solitárias e, com isso, retomando relações ruins. Que dicas você daria, Luísa, para quem está solteiro e meio que apelando para retomar relações não interessantes? A questão de estar sozinho na quarentena, né, gente, é a coisa de ficar consigo mesmo, né? E aí, do mesmo jeito que escancar os problemas no casal, escancar os problemas que você tem com você mesmo, né? Então, escancara o medo da solidão, o medo do abandono, o medo da rejeição, os medos que a gente tem, a nossa dificuldade de ficar na nossa companhia, a nossa dificuldade de ter atividades prazerosas por nós mesmos. Então, fica tudo muito escancarado. E aí, gente, o relacionamento amoroso é sempre uma saída, muitas vezes, para a gente não olhar para os nossos medos, para as nossas dificuldades diante da situação que nós estamos vivendo, né? Então, assim, o que eu acho que é importante, embora nem todos os solteiros estejam dispostos, né, a olhar para isso, é justamente assim, de trabalhar esse sentimento de como que eu sou comigo nesse momento. Quais são, né, as atividades prazerosas que eu tenho capacidade de desenvolver nesse momento. É um processo de autoconhecimento profundo, mas que muitas pessoas vão resistir e vão sair pela tangente a partir de um relacionamento. Ou seja, ajudar esses clientes a entenderem qual que é a função que o outro, que a outra pessoa tem na vida dela e o quanto nesse momento ela tá da mesma forma que ela poderia suprir esse vazio comendo um chocolate, dormindo em excesso, fazendo atividade física, ela tá escolhendo conscientemente ou não trazer uma pessoa para dentro da vida dela para tampar esse buraco, para tamponar isso, para minimizar essa dificuldade, só que trazendo uma opção que traz muitas vezes mais sofrimento também. Sim. É uma Né? bengala, né, Golber? Então, assim, Isso. hoje, diante do estresse, todos nós temos as nossas bengalas, né, pessoal? Mas trazer um relacionamento ruim como bengala, né, para nos dar apoio, para enfrentar esse momento, geralmente torna o enfrentamento mais difícil, porque essa bengala vai dar problema, né? Essa é uma Sim. bengala que vai te ferir, é uma bengala que vai te magoar, que vai te enfraquecer no momento que você precisa se fortalecer para enfrentar o mundo. E o que seria muito desejável, pensando em termos emocionais, comportamentais, para o desenvolvimento de uma pessoa como um todo, seria justamente se a quarentena e se essa solidão escancarou uma deficiência, uma falta, uma dificuldade que você tem, no lugar de você trazer um subterfúgio para colocar debaixo do tapete de novo, seria deixar isso escancarado e cuidar disso da forma mais adequada, né? Que é criando recursos para você se conhecer mais e investir em relações que não entrem para tampar esse vazio e servir como a metade da panela, né? Da tampa. A outra tampa da panela, metade do quê, gente? Da laranja. Metade da laranja. E pegando nisso que você está falando, justamente, Gobi, e essa situação dos solteiros, aí vou falar de dois pilares que são importantes para esses solteiros, né? Sim, Que faltam 15 minutos, eu me perdi com o tempo. que é o pilar do autocuidado, né? Então, é uma boa. Um dos problemas que muitos solteiros, né, têm é porque quando eu estou sozinha, eu preciso cuidar de mim. Eu preciso cuidar de mim em todos os aspectos, desde a minha alimentação, se eu vou fazer atividade física, se eu vou dormir, até o cuidado emocional, né? Então, o que eu vou me abster de ver todos os dias todos os noticiários a respeito do corona, né? Isso é cuidado, gente. Então, esse é um momento muito importante de desenvolvimento de autocuidado, que é um pilar muito importante, tá? E a outra coisa, que inclusive tem a ver com o projeto do Goldberg, que também é um pilar,
que está na dimensão espiritual, né? Pelo menos eu coloco ele na dimensão espiritual, que é a questão do propósito, sabe? Então, esse é um momento também interessante de autoconhecimento para você começar a rever qual que é o seu propósito de vida, né? Porque mais do que nunca você precisa fortalecer naquilo que faz sentido para você. Uma das coisas que eu tenho visto muito, Gober, acho que você também deve ter visto, vai haver uma onda em massa de depressão. Com certeza. Sabe? Já está acontecendo, os processos depressivos eles já estão começando a surgir. E a questão da perda do sentido da vida vai ser um tema muito constante Sim. nos nossos consultórios. Sim. E isso é muito importante, gente, também para o relacionamento amoroso. Porque quando eu não tenho sentido na minha vida, eu acho que o sentido é o amor. E aí eu me envolvo num processo de dependência muito profundo. E aí o relacionamento fica horrível, fica pesado, né? Então eu preciso fortalecer o sentido de vida por mim e para os meus relacionamentos amorosos. E agora, mais do que nunca, porque todo esse contexto vai haver, já está nesse processo, uma onda de perda de sentido. Porque o sentido, né? Às vezes era a empresa que vai falir, o sentido era alguma coisa externa à pessoa que nesse momento está impossibilitado ou vai ficar impossibilitado durante algum tempo e ela não vai conseguir sustentar nela mesma. Olha, você está falando um ponto que eu considero cada vez mais, né? Isso fica muito gritante para mim. É uma coisa tão óbvia e simples que a gente se perde nessa situação, que é o quanto, em primeiríssimo lugar, a gente tem que cuidar da gente, né, Luiz? Em todos os sentidos. Eu não consigo ser um bom pai de família, eu não consigo ser um bom marido, uma boa esposa, eu não consigo ser um bom amigo, eu não consigo ser um bom chefe, eu não consigo ser um bom colaborador se eu não estou bem comigo nos mais diversos setores da vida, né? Esse equilíbrio em coisas que são importantes, para que eu me sinta forte, para que quando duas coisas caiam, eu não caia junto. E não precise, trazendo para o relacionamento afetivo, que foi o que você falou há pouco, colocar na outra pessoa a fonte da minha felicidade, né? E das minhas frustrações e das minhas expectativas, porque isso é um peso totalmente inadequado, né? Quando tem, eu posso compartilhar as minhas frustrações e dificuldades para minimizar isso, para me sentir melhor com o outro, mas não depositar nele a responsabilidade por isso. Justamente. E essa é uma dimensão, sabe, Gober, que é importantíssima de ser trabalhada nessa perspectiva, né? Eu comigo, né? Que eu acho que é uma questão de sentido, de propósito, né? De o que você tem a contribuir com o universo, de conexão com esse todo maior, né? E que é importantíssimo, eu acho que para qualquer área da sua vida. No amor, as pessoas não conseguem enxergar isso muito porque elas acham que o propósito da vida é o amor, gente. E o propósito da vida não é amor. Não pode ser o amor. Porque se for o amor, aí vai ser muito pesado para o seu relacionamento, para o seu parceiro. Ele não vai dar conta de sustentar ser o propósito da sua vida, porque isso tem um peso emocional, gente, imenso. Então a gente tem que encontrar outro sentido na vida. É claro que ter um relacionamento, ter uma família, eu acho que agrega no nosso sentido, sabe? Mas não pode ser o único sentido da nossa vida, né? Porque a gente não depende só da gente. Não é uma coisa que a gente tenha total controle sobre o que vai acontecer no nosso relacionamento. Então a gente tem que repensar isso. A Beth está falando aqui, 3 coisas são extremamente duras: o aço, o diamante e o autoconhecimento. Ninguém gosta de descobrir quem é na essência e se confrontar para crescer. E mais uma vez, essa pausa que a gente foi forçado a fazer e que nem todos estão fazendo, porque a gente tem visto pessoas mais atordoadas do que nunca, se enchendo de coisas para fazer, para não se enfrentarem, né? Elas estão com a faca e o queijo na mão para esse momento, né? Para a gente, de fato, se olhar e crescer. Tarefa difícil, mas que a gente tem sido convocado a fazer, né? Então, quero Sim. fazer esse convite para todo mundo mais uma vez. Luísa,
temos 10 minutinhos aqui. Quem quiser fazer perguntas, a hora é mais do que agora, porque daqui a 5 eu preciso começar a encerrar para poder salvar a live. Tem mais alguma coisa assim em 5 minutos, Luísa? Assim, nossa, não posso sair dessa live sem falar. Ai, gente, eu acho que eu consegui falar de todos os pilares. Vou só retomar, viu, pessoal? Então, pilares do amor saudável, retomando. E eu acho que a gente conversou ao longo dessa live de como você pode aplicar um pouco isso nessa situação, né? Sim. Então, eu preciso ter crenças realistas a respeito do amor. Eu não falei de autoestima. Eu preciso investir muito na minha autoestima, gente. Isso é outra coisa. Não é possível conceber relacionamento saudável sem autoestima, tá? Eu costumo falar que a autoestima é um sistema imunológico emocional que a gente tem, sabe? Exato. Então é a autoestima que apita quando o relacionamento começa a ficar pesado, quando o relacionamento começa a ficar abusivo, tóxico, invasivo. Então a gente precisa investir na autoestima. E a autoestima é uma coisa engraçada, né, Gober? Todo mundo sabe que precisa, mas ninguém muitas vezes faz nada para melhorar, né? Sim. Então todo mundo sabe que não tem, mas ninguém faz nada de maneira prática para tentar melhorar essa sensação de valor, de merecimento, que é tão necessário para os relacionamentos amorosos, viu, gente? Então, invistam na sua autoestima. Como que eu invisto na minha autoestima, Luísa? Invistam naquilo que vai fazer você se admirar, né? A autoestima tem muito a ver com a autoadmiração. Invista em aquilo que vai fazer você se sentir mais competente, mais capaz, porque isso também tem tudo a ver com a autoestima. Mas autoestima não é uma coisa que eu durmo e amanhã, plim, 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 tenho autoestima. Autoestima é construção também, né? Todo dia você colocando lá uma ação diferente na sua paredinha lá da autoestima, que quando você lembrar, você vai falar, nossa, que orgulho de mim, sabe? Então, isso é muito importante, tá? E os outros pilares que eu falei, que é essa capacidade de construir boas relações, que passa pelo diálogo, que passa pela sua capacidade de negociar, que passa pela sua capacidade de ter empatia pelo outro, de escuta, né? O autocuidado, que é importantíssimo nesse momento, inclusive, eu acho que o autocuidado vai salvar a sua sanidade mental, tá? Uhum. É isso que vai te manter são nesse momento de estresse, é o autocuidado. E o propósito, né? Então, a gente precisa ter um propósito de vida, algo que nos faz levantar da cama todos os dias e continuar, né, vivendo e lutando. E quem tem esse propósito, nesse momento, né, de estresse, consegue se manter ativo, né? Quem não tem esse propósito vai enfrentar muita dificuldade. Já está enfrentando. Talvez dê tempo de uma última pergunta. Eu sei que a Luísa depois vai ter o maior prazer em quem tiver dúvida poder seguir lá, gente. Tranquilo Amor, tirar dúvida diretamente com ela. Fazer parte do programa que ela oferece online também pode ser uma ótima. A Diane está falando, meu parceiro está frio e distante. O que eu faço? Eu estou carente. Comunique a sua necessidade a ele. Eu acho que é a primeira coisa. No lugar de ficar fantasiando o que está acontecendo com ele, que a gente fantasia. Será que não me ama mais? Será que tem outra pessoa? Será que quer terminar o relacionamento? Comunique a sua percepção no sentido assim, olha, estou te sentindo mais distante. Estou percebendo, né, que você está mais quieto. O que está acontecendo no lugar de atacar, né? Estou me sentindo carente, estou precisando de você. Então, é um jeito de comunicar para ele. E aí vocês vão sim conseguir ver o que está acontecendo. O que eu acho legal também é que, assim, essa dificuldade que a gente se depara com o parceiro, com a parceira, de comunicação, por exemplo, muito provavelmente ela é generalizada, acontece em outros contextos, no trabalho, na família. Então, cuidar disso com o relacionamento afetivo certamente vai te trazer benefícios em outras áreas da vida também. Assim como a gente pode treinar isso em outros contextos, onde eventualmente são mais fáceis para a gente começar a mudar, para depois trazer para o campo afetivo também, né? É uma possibilidade. Com certeza. Por último aqui, a Eliana, é possível ter autoestima e ainda assim não se sentir segura para se envolver amorosamente? Olha, geralmente, aí eu vou te falar o que eu vejo, tá? Geralmente, quem não tem segurança tem questão em dois lugares, tá? Geralmente tem questão na autoestima, da insegurança do próprio valor.
Aham. E pode ser que também tenha um problema de confiança em relação às outras pessoas, tá? Se você sente que você tem autoestima e você não se sente seguro para envolver com o outro, pode ser que você não confie nas pessoas. E aí, quando a gente não confia no outro, mesmo que a gente tenha uma super autoestima, a gente vai ter um pé atrás para se envolver. Então, veja a questão com a confiança, viu? Bomba! Descobri mais uma traição do meu parceiro, mesmo depois que perdoei várias vezes. O que devo fazer? Por que eu tô falando que é bomba? Porque faltam 3 minutos para acabar a live, Luciana. E, Luciana, eu fiz um vídeo sobre isso. Vai lá no meu canal que eu falo sobre traição, viu? Vai lá no canal Tranquilo Amor. Acho que é o penúltimo vídeo que eu postei fala exatamente sobre traição e fala se deve ou não deve perdoar, tá? Luísa, como que a gente chega nesses vídeos? É no YouTube? É, no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube que chama Tranquilo Amor. Toda semana tem vídeo novo com um tema específico, né, a respeito de relacionamentos amorosos. Traição foi o tema de 2 semanas atrás. Então, quem tiver interesse, vai lá dar uma olhada, porque tem muita coisa a respeito desse tema. E Luciana, que bom você aqui abrindo para você em primeiro lugar e falando abertamente, olha, descobri a traição do meu parceiro, mesmo depois de você já ter perdoado várias vezes. Que bom ver você desejosa, né, de cuidar dessa relação. Né, fica um convite, né, para você continuar atenta a você, ao que é importante para você. É, e ir atrás, né, eventualmente, de ajuda, de orientações, para poder continuar construindo um relacionamento, se para você faz tanto sentido, né? Vamos resgatar isso dentro do possível, já que ainda tem tanto amor. Luísa, gente, olha, preciso encerrar aqui em função do tempo. Agradecer mais uma vez a Luísa aqui por essa aula tão gostosa em forma de bate-papo. Vou deixar mais uma vez o convite para vocês irem lá no Instagram da Luísa, @tranquiloamor. Escreve aí, Luísa, só para facilitar para as pessoas, mas é Ai, deixa eu ver. Tranquilo Amor. Que bom ter pessoas tão capacitadas quanto a Luísa para nos ajudar, para nos ensinar e de forma gratuita, muitas vezes, através do canal do YouTube, através de outros programas individuais e em grupo que ela oferece também. Luísa, um beijo grande, obrigado por usar o seu tempo aqui e agradecer todo mundo que também tirou uma horinha do dia para estar aqui com a gente. Obrigada, viu, pessoal? Eu tava pensando hoje, igual, gente, obrigada para quem esteve aqui, porque hoje tem live da Marília Mendonça. Eu falei, gente, Sério? estamos aqui com o pessoal no meio da live da Marília Mendonça. Obrigada, viu, pessoal? Valeu demais. Qualquer dúvida, tô lá no Instagram. Vai ser um prazer responder as perguntas de vocês. Obrigada, viu, Golber? Sempre bom estar aqui. Muito gostosa essa troca. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. E a Marília Mendonça tá onde agora? Não, acho que deve estar lá no YouTube, eu acho. Eu sei que tá todo mundo falando dessa live. Ô, sofrência, meu Deus. Vai ficar salva. Vai ficar salva, Bia. Se eu encerrar agora, eu ainda consigo salvar. Portanto, Matheus, um abraço. Um beijo para todo mundo aqui, Will, e todo mundo que esteve aqui, Lincoln, com a gente. Tchau, tchau. Tchau, Luiz, ó. Tchau. Beijo, Golber.